Primeiro que muitos teólogos na América do Norte acreditam que foi realmente Samuel quem apareceu para Saul, lá em 1 Samuel 28. Aqui no Brasil, a maioria dos pastores, ou os teólogos brasileiros, tem dificuldade de reconhecer isso por causa da forte presença do Espiritismo na nossa nação. Então há uma prevenção contra isso. E isso com certeza influi também na orientação e interpretação. Com certeza. O contexto fala muito alto nesse momento. Agora, a melhor explicação que eu encontrei até hoje para essa questão é o que está na nota de rodapé da Bíblia Shed. A Bíblia Vida Nova, que depois se transformou na Bíblia Shed. Tanto a Bíblia Vida Nova como a Shed são iguais. E ali é a melhor explicação que eu encontrei até hoje para esse texto. E a nota de rodapé diz que não foi Samuel quem apareceu para Saul. Então eu vou rapidamente elaborar isso aí. Primeiro, 1 Samuel 28 não foi escrito por Samuel, ele já tinha morrido. E Saul, os seus servos, seus assessores não eram israelitas, eles eram estrangeiros. E Saul pega aqueles homens, vai com aqueles homens consultar a feiticeira de Endor. A palavra médium, e eu exploro isso no livro Evangélicos em Crise, quando no capítulo, acho que sobre maldição hereditária, a palavra médium no hebraico, ob, que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduziu como egastrimitoi, que tem a ver com gastronomia, com estômago. Qual era a crença então? A crença de que no antigo Israel, os médios, os feiticeiros, eles tinham uma tenda, cavavam um buraco na tenda, e eles eram ventrílocos, eles falavam pelo estômago. Então eles faziam a voz como se fosse de um espírito, mas era um ventriloquismo. Então por isso que a Septuaginta traduziu como egastrimitoi, tem a ver com o estômago. Tá? O médium funcionava assim. Então Saul chega para consultar aquela médium, tá? E ela, quem eu faço subir Samuel e tudo, de repente, ela percebe que é Saul. Bom, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: Deus não falava mais com Saul, nem por Urim e Tumim, que eram as pedras sacerdotais que ficavam no peito do sacerdote, dentro do éfode, aquele imbornal, um tipo de uma sacola, uma bolsa no seu peito. Então tinha a pedra do sim e do não. Vou para a guerra ou não vou? Vou para a guerra? Sim ou não? Então este era o oráculo mais simples para Israel. Tá? E então Deus não falava mais com Saul por Urim e Tumim, que é a revelação mais simples. Deus não falava mais com Saul por sonhos, nem visões, nem revelação, nem por profeta. Em outras palavras, eu não quero mais papo com Saul. Acabou, não falo mais com Saul. A gente vê um equivalente disso no Novo Testamento entre Jesus e Herodes. Quando Jesus foi levado a Herodes, Herodes se alegrou ao ver Jesus, queria ver os milagres de Jesus, fez perguntas para Jesus, mas Jesus nunca disse uma palavra a Herodes. Ele simplesmente ignorou Herodes. Para mim, este texto de Jesus e Herodes é um dos mais tristes da Bíblia. Porque Jesus falou com Anás e Caifás. Jesus falou com Judas. Jesus falou com Pilatos. Jesus falou até com Satanás no deserto. Mas com Herodes ele não quis conversa. Simplesmente o deixou de lado. Então, isso acontece em 1 Samuel. Chega um momento que Deus diz: acabou. O próprio Deus diz para Samuel: até quando você vai ter misericórdia de Saul, quando eu já o rejeitei? Então, Deus não fala mais. Agora, se Deus não queria falar mais com Saul, de forma alguma, por que Deus falaria através de uma feiticeira algo que ele já havia condenado na lei, na Torá? Como é que Deus ia lançar a mão de um método que ele mesmo havia condenado? Então é a primeira interrogação. Outra pergunta que eu faço: podemos confiar no discernimento de Saul? Não podemos. Podemos confiar no discernimento da feiticeira? Também não. Podemos confiar no discernimento dos servos de Saul? Também não. Texto inspirado não quer dizer conteúdo inspirado. Esse é o grande problema. Não é só Deus quem fala na Bíblia, os demônios também falam. Tá? Então, aquele Samuel que ali apareceu, ele conversou com Saul e ele fez uma profecia: amanhã você e seus filhos estarão comigo.
E isso não se cumpriu. Tá? Agora, alguns argumentam o seguinte: amanhã quer dizer um dia no futuro. Mas não precisa falar, ninguém precisa profetizar. Ninguém precisa chegar para mim e dizer: meu servo, eis que um dia morrerá. Isso aí eu estou cansado de saber. Isso aí eu estou cansado de saber. Agora, se alguém chega para mim dizendo: meu servo, eis que tu morrerás na segunda-feira que vem. Opa, aí é diferente. Aí é diferente. Então vamos esperar. Né? Se eu cair, foi de Deus. Se eu não cair, não foi. Né? É muito interessante. Tá? Então, eu creio que foi assim, amanhã. E isso não aconteceu. Saul não morreu no dia seguinte, nem os seus filhos morreram no dia seguinte, morreram 17 dias depois. Tá? E nem todos os filhos de Saul morreram. Alguns ficaram vivos. Tá? Agora, pegue isso e compare com 1 Samuel 3,19. Olha só que versículo chave sobre esse assunto. 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Ora, se Samuel nunca mentiu em vida, ele mentiria depois de morto? Sem chance. Tá? Então, isso aí não justifica para se fazer comunicação com os mortos, de maneira alguma. E foi por causa disso que Saul depois veio a morrer, porque ele consultou a feiticeira. Um texto posterior diz: Deus não aprovou aquele encontro. Então Deus não estava lá.